Os Surfistas do Zuvuia, de José Argüelles. Histórias de uma viagem interdimensional. Capítulo 6. A importância dos cristais. À medida que descia de forma ruidosa e violenta pelo vórtice, tive a impressão de que estava passando por camadas e camadas de alguma espécie de substância. Uma substância do tempo e, ao mesmo tempo, uma substância da terra. Então, minha queda se tornou mais lenta. À medida que a minha velocidade diminuía, eu vi o tio Joe. Lá estava ele, não mais uma voz na minha cabeça, mas o verdadeiro tio Joe. Sua aparência lembrava de um elfo, talvez um duende, mas transparente. Seria ele um Maia? Tio Joe usava uma espécie de casaco e algo que não eram calças, mas mais parecido com pantalonas. Sua testa era chata e angulosa, como a dos maias, e o seu cabelo estava amarrado para trás, quase como numa plumagem. Suas roupas eram iridescentes. Na verdade, ele todo parecia iridescente, cor-de-rosa nos contornos e turquesa no centro, só que ele brilhava. Seu braço esquerdo estava esticado, seu antebraço na vertical, de forma que a palma da sua mão estava voltada na minha direção. Parecia estar fazendo um tipo de saudação. Estava descalço e ligeiramente acordado, como se estivesse surfando. As posições se inverteram, José. Ele sorriu, relaxando a sua saudação. Como aconteceu isso, tio Joe? Dessa vez estou aqui, mas você não. O quê? Bem, você pode me ver, mas acaso pode ver a si mesmo? Onde está você? À medida que falava, tio Joe se agachou numa inclinação própria dos surfistas, os braços esticados para equilibrar-se, o cabelo voando e agitando-se em algum tipo de vento que assobiava e estrondava com enorme energia. Então, onde está você? Ele tornou a perguntar, resolvido a obter alguma resposta. Olhei em volta. Não havia eu. Ao menos eu não tinha corpo. Onde é que eu estava? O que estava acontecendo? Acaso estaria sonhando? Como poderia estar sonhando? Olhei outra vez para o tio Joe. Como eu podia estar olhando? O que era que eu estava olhando? Teria eu me transformado numa consciência desencarnada? Estaria morto? De onde provinham esses pensamentos? Eu não sei, tio Joe. Consegui finalmente formular uma resposta. Minhas palavras soavam mais como um eco do que como qualquer outra coisa. Pareço que estou aqui, mas não estou. No entanto, você está aqui. Eu posso vê-lo. Mas como posso vê-lo se não posso me ver? Quem está vendo? O que está vendo? Tio Joe curvou-se de tanto rir. Era evidente que estava se divertindo muito com tudo isso. Não me irritei por ele estar rindo às minhas custas, mas me senti confuso. Ao mesmo tempo, não me sentia mal. Na verdade, se é que uma consciência desencarnada pode sentir alguma coisa, a sensação é genial. Era isso. Eu era aquilo. Era como se eu fosse a atmosfera em volta do tio Joe. E essa atmosfera me fazia sentir bem. Estava quente, o clima era tropical, embora diferente. Iridescente. Ora, adivinha uma coisa, meu filhote, disse tio Joe, recompondo-se. Você merece um descanso. Esteve trabalhando duro, especialmente com a sua campanha pela Terra. Mas eu sei que você queria ter uma experiência mais consciente de mergulhar na Terra. Portanto, eis você aqui, para variar, na 4ª dimensão, comigo. É aqui que eu costumo ficar. Seu corpo continua lá, dormindo como um bebê. Onde, tio Joe? Onde estamos? No centro da Terra, meu caro, aonde você sempre quis vir. O centro da Terra! Aleluia! Senti-me como uma grande explosão estelar. Minha percepção se ampliou. Era como se eu estivesse em algum cristal gigante. Sim,
Uma câmara de cristal com paredes altas e cambiantes, que mais pareciam membranas do que paredes sólidas, tremulando, iridescentes, movendo-se como lançadeiras num tear. Tudo estava respirando, pulsando. Era brilhante e quente, denso e ao mesmo tempo sutil. Passando atrás das membranas em ângulos aleatórios e movendo-se mais rápido do que a velocidade de um raio, havia grandes correntes de energia que se assemelhavam a sons, e ao mesmo tempo com desfiles fantasticamente móveis de gente ou de outros seres. Isso aqui é a câmara interdimensional de cristal, tio Joe? Perguntei finalmente. Minha voz vinha de algum ponto infinitamente pequeno que estava dançando giroscopicamente no alto de uma das correntes de energia. Desesperado, tentei juntar toda a minha paciência, apegando-me e soltando-me ao mesmo tempo. Você pode dizer que sim, meu caro, mas não tenha pressa. Ainda não chegamos lá realmente. Mantenha seu foco na parte posterior da minha cabeça. Tio Joe virou-se repentinamente e curvou-se. Então decolamos. Era como se estivéssemos fazendo windsurf. Nós nos chocávamos e voávamos sobre as ondas magnéticas e passávamos através das membranas cambiantes e pulsantes de cristal, até que tio Joe fez uma belíssima curva de 180 graus e com rapidez, embora graciosamente, se deteve. Olha agora, meu caro. Deixei de olhar para o tio Joe e observei o cenário. Tudo estava comprimido e denso, embora transparente. Formas fantásticas de cristal, penetradas por lanças de ferro incandescente, se espalhavam em todas as direções, movendo-se, crescendo, mudando muito depressa, e, no entanto, com muita clareza. O todo dessa ação provia de alguma área central, mas era difícil dizer onde ela ficava, já que tudo era tão dinâmico. A impressão era de que ali a gravidade estava continuamente mudando de direção. Quando minha concentração por fim se dirigiu para o que parecia ser o centro de toda essa ação, perdi a pista do tio Joe. Onde estaria ele? Ui, santos uvuia, e vamos nessa, meu Kuksansum. Lá estava ele, descendo em espirais como um marinheiro bêbado, segurando-se numa coluna ou mastro. No entanto, esse mastro parecia ser invisível. Não havia nada ali, e ainda assim seus braços estavam segurando algo na medida em que ele espiralava loucamente na descida. Seu casaco adejando, o cabelo esvoaçando e se dividindo no avoalho mergulho. Quando por fim se deteve, sentou-se ali simplesmente, com as pernas estendidas, os braços segurando ainda o mastro invisível, a cabeça inclinada sobre o peito. Os ombros estavam se movendo. Tio Joe estava rindo. Então eu a vi, a grande matriz. Era fina, quase invisível, como um enorme modelo retangular de brinquedo de armar. As barras de conexão se pareciam com fios de luz que se moviam muito depressa, embora fossem orgânicas. Algo que provocava certa reverência e ao mesmo tempo parecia ser delicado e frágil. De alguns pontos de cruzamento irradiavam-se fachos de luz muito delicados. Deveriam ser as linhas de energia dos mergulhadores da Terra voltando à superfície. Contudo, toda a matriz era transparente. Dentro dela e ao seu redor, tudo parecia se movimentar. Não havia nada estável, algo estonteante. O resto de consciência que me sobrara parecia estar se dissolvendo na matriz, nas formas de cristal e nas lanças de ferro derretido. Tudo isso girava como um caleidoscópio. Devagar, seu engraçadinho, pude ouvir a voz do tio Joe. Você chegou até aqui com seu corpo de sonhos, portanto, não há de querer perdê-lo agora. Onde estaria tio Joe? Treinei-me para manter minha concentração no eco de suas palavras,
Mas os ecos se dividiram em outros ecos e tudo começou a dissolver-se outra vez. Então captei um ponto de luz, de uma intensa luz azul elétrica. Concentrei-me nessa luz até que subitamente ela se desdobrou na forma do tio Joe Zuvuia. Dessa vez, ele estava sentado de pernas cruzadas, bem no centro da matriz, com os braços cruzados sobre o peito. Parecia que havia tirado o casaco. Agora, mais do que nunca, parecia ser um Maia antigo, intemporal. Uau, o que está acontecendo, tio Joe? Uma pequena vertigem de vórtice gravitacional. Todos a sentem quando vêm aqui pela primeira vez, ele respondeu. Apenas pelo fato de olhar para ele sentado ali, com as pernas cruzadas e os braços cruzados sobre o peito, como um touro sentado ou um Buda de algum tipo, me acalmou. Vertigem de vórtice gravitacional? É, vertigem de vórtice gravitacional. Você compreende. Aqui no centro da Terra, as ondas gravitacionais estão puxando tudo para dentro, com muita força. E ao mesmo tempo, você tem a energia eletromagnética que desce do polo pelo qual me viu deslizar. A energia eletromagnética desse polo interage com as ondas gravitacionais de tal forma que criam todos esses pequenos vórtices, girando para fora do centro em todos os caminhos possíveis. Esses vórtices são de fato espirais de informação provindas do raio galáctico. A Terra literalmente canaliza o raio, trazendo-o para baixo através do seu eixo polar. E então, quando a energia toca esse centro aqui, bam! Ela se extravasa, interagindo com ondas gravitacionais que se transformam em todos esses cristais e nessas formas de ferro derretido. Mas por que de cristal, tio Joe? Perguntei, fascinado com as formas de cristal líquido que estavam se espalhando em todas as direções. Portanto, agora, José, seus olhos foram se estreitando à medida que olhava para mim. Você quer saber por que os cristais são importantes? Por que as pessoas se preocupam com eles? Quando o tio Joe fez essa pergunta, tive a impressão de que um trono de cristal estava se formando embaixo dele, para depois dissolver-se outra vez num rio de ferro derretido. Imperturbável, ele continuou. Sei que uma porção de vocês tem colecionado cristais ultimamente, como loucos. O motivo disso é que os cristais são como remédios da Terra. Vocês os têm colecionado porque todos vocês estão um pouco fora do eixo. As formas de onda de vocês estão oscilantes. E quanto aos cristais, bem, na verdade, eles é que vêm até vocês. Vocês os atraem, como quando um corpo se torna doente e atrai o remédio capaz de curá-lo. Os cristais são como remédios, tio Joe. O que fazem? Eles vibram a um índice de velocidade muito alto. Eles vibram de acordo com as suas formas de onda e as esfriam. Eles trazem mensagens, reúnem mensagens, retêm mensagens. E essas mensagens estão relacionadas com o fato de devolver-lhe a sua harmonia, a harmonia consigo mesmo e com a Terra. Pois quem produz os cristais é a Terra. Do ponto de vista da Terra, não existe nada mais comum do que um cristal de quartzo. Mas para a Terra, esses cristais de quartzo e todos os seus parentes cristalinos são como nódulos de informação ou de inteligência, ou até mesmo como neurônios. Cada um deles é especial, e mesmo assim, cada um contém um holograma da Terra. Mas esse é o ponto. A Mãe Terra é um planeta de cristal. A Terra é um planeta de cristal? Que incrível, tio Joe! Minha voz espolcou entusiasticamente, vinda daquele ponto dançante e desencarnado da consciência. Ótimo, José! É por isso que tem de cuidar bem dos cristais e usá-los de modo apropriado. As pessoas pensam, isso não passa de um pedaço de pedra. Mas elas se esquecem de que a Terra está viva, que essa rocha vive. Concentre-se nesses pequenos brotos de cristal. Dê-lhes a sua máxima atenção.
Olhe bem dentro deles. Ouça-os. Eles são sensíveis a você. Você também pode pensar neles como sondas da inteligência e da memória da Terra procurando por você. Veja, um cristal é o modo como a Terra convoca mais um humano para a sua causa. Portanto, renda-se quando os encontrar. Eles o manterão sintonizados com a Terra e vice-versa. A verdade é que cada um desses cristais é um espírito de ajuda, um aliado da Terra. E mais uma coisa. O que é, tio Joe? Você tem sorte, tem uma sorte danada, sabe por quê? Você me venceu, tio Joe. O que tem escondido na manga? Não é tanto o que tem escondido na manga. É mais a questão de que exatamente agora você nem sequer tem mangas. E mesmo que tivesse, não teria braços para vesti-las. Na verdade, você nem sequer está aqui. Esse é o ponto. Tive de dar razão ao tio Joe. Eu não estava ali, e ao mesmo tempo estava. Pelo menos a minha consciência estava ali. Você entendeu, tio Joe continuou. Ele continuava sentado, de pernas cruzadas, e seu sorriso era tão aberto quanto um sorriso pode ser. É por isso que você é tão sortudo. Você está fazendo essa experiência através do seu corpo de sonho, isso é, através de mim. Nem todos têm essa sorte. A maioria das pessoas não está sintonizada com seus corpos de sonho. Portanto, não pode fazer esse tipo de experiência ainda. Mas fará, se jogar as cartas certas. Como é que se espera que joguem as suas cartas, tio Joe? É fácil, meu caro. Agindo corretamente. E para fazê-lo, precisam primeiro reunir as suas associações de energia da Terra de Cristal para o aperfeiçoamento do lar, purificando suas ações, limpando a terra e tomando conta dos seus cristais. Há uma recompensa para tudo isso, e a recompensa é conseguir sintonizar-se com seus corpos de sonho. Portanto, antes que esse sonho se realize, teremos de nos concentrar e fazer tudo direito, hein, tio Joe? Por certo. E divertir-se com esses cristais. A voz do tio Joe começou a sumir. Um som estrondante se tornou cada vez mais forte até preencher tudo e não haver mais nada a não ser aquele som puro, claro, cristalino, inspirando reverência, como se fosse um sol que explodisse no centro da terra. Minha concentração viajou através da imensidade do som, explorando, e ele se parecia com uma luz brilhante, espelhada e cristalina. Ao mesmo tempo, era intensa e preenchida por tudo com suas imagens cambiantes e iridescentes. Então, um outro som se ouviu. Minha percepção se expandiu para ver 1, 2, 3 portais, até finalmente se concentrar no que pareciam ser 8 portais ou buracos semelhantes a cavernas. Por mais assombroso que isso possa parecer, meu foco estava concentrado simultaneamente em todos os 8 portais, cada um deles estendendo-se para fora, em todas as direções, a partir do centro. Era desses portais que provinha o próximo som, como se fosse um grande número de vozes falando ou cantando juntas. Tio Joe continuava sentado, calmo como sempre, no centro de tudo isso. O que está acontecendo, tio Joe? O que significa todo esse barulho? Perguntei. Aquele primeiro grande ruído, bem, aquilo foi como um arroto. Um grande arroto da Terra após o evento da convergência harmônica. Você pode chamá-lo de acúmulo de energia que precisava ser liberado. Talvez isso venha a implicar alguns belos sonhos para o pessoal lá de cima na Terra. À medida que tio Joe falava, mantive o foco fixo nos 8 portais. O que estaria se passando ali? Através de cada portal, eu podia ver grupos de pessoas ou de seres todos transparentes como o tio Joe. Tudo era branco e iluminado dentro da câmara interdimensional, exceto os portais, que se tornaram cada vez mais nítidos. Havia um portal em cada polo, um de cada lado do tio Joe, e 4 outros que se estendiam para fora a partir de eixos invisíveis localizados onde tio Joe estava sentado. Você tem de ouvir com atenção, meu caro.
E quem sabe você vai ouvir algo muito interessante. Tio Joe acenava com a cabeça enquanto falava. Portanto, tentei ouvir e, ao mesmo tempo, obter um foco mais claro do que se passava no interior daqueles portais. Comecei a ouvir algo que consegui entender, palavras que soavam como um estranho tipo de poesia. Quem são vocês? Perguntei, tentando dirigir a voz a todos os 8 portais de uma só vez. Somos os seres de energia. A resposta chegou num grande coro. Somos os guardiões eletromagnéticos dos registros terrestres. O quê? Seres de energia? Registros terrestres? Em seguida, por alguns dos portais saíram alguns desses seres de energia. Eram difíceis de se ver e mantinham-se a girar muito depressa, como se cada um deles estivesse vibrando rapidamente em torno do seu próprio eixo. Alguns deles pareciam femininos, outros masculinos, mas na verdade era difícil defini-los. Sim, somos os seres de energia. Os registros terrestres são os livros-razão de todas as ações e intenções de vocês, seres humanos. Mas deixe-nos dizer-lhe algo. O que é? Nós, que nos denominamos seres de energia, somos os mesmos que vocês antes chamavam de deuses. Os deuses nunca foram nada além de nós, e nada mais somos do que a intenção da Terra de sermos espelhos ou refletores daquilo que vocês são. Mas, perguntei admirado, o que estão fazendo aqui embaixo? Estamos aqui embaixo nos renovando. Como sabe, vocês humanos da Terra vêm passando há bastante tempo por uma era de trevas. Durante esse tempo, vocês estiveram sob um enfeitiçamento que fez com que se separassem cada vez mais dos seus corpos de luz, tornando-se cada vez mais espertos em criar brinquedos e riqueza material em benefício próprio. À medida que isso foi acontecendo, vocês acharam que cada vez tínhamos menos utilidade. Orgulhosos da sua esperteza, não notaram como se havia tomado sinistros. Chegaram até mesmo a pensar que o seu corpo de luz, a sua alma, era uma superstição do passado. Portanto, viemos para cá, a fim de nos reagruparmos. À medida que o coro de vozes se manifestava, os seres pareciam vibrar cada vez com maior velocidade, transformando-se em verdadeiros redemoinhos de energia. Em seguida, as vozes prosseguiram, soando como se fossem um coro de sopranos, muito femininas, além disso, sobrenaturais, pareciam vir de uma grande distância. Na verdade, esse coro foi a coisa mais estranha que já ouvi em toda a minha vida. Era tão triste, sobrenaturalmente agradável, que achei que tinha morrido devido à sua terrível doçura. Acaso estaria ouvindo as musas dos deuses? Contudo, agora se aproxima a hora em que somos chamados e reconhecidos outra vez. Ou teremos de subir pelo eixo polar, transcendendo-o, dirigindo-nos para um outro lugar. Já faz tanto tempo que esperamos. Esperamos durante todo esse Bactum. Mantivemos os registros das suas terríveis guerras e das coisas que andam fazendo uns contra os outros. Estamos felizes pelo fato de a memória dos Atlantes estar sendo despertada, a lembrança da vitória e da destruição, e da esperança no futuro. E estamos felizes pelo fato de vocês estarem instalando uma matriz de memória aqui. Isso ajudará. Mas o tempo é curto e estamos cheios de bondade para todos e de nada mais. Contudo, precisamos ser convocados. Temos de ser chamados. Vocês têm de acenar nos chamando, pois precisamos ser invocados. Somos os deuses, os espíritos da terra, os seres de energia que concretizam desejos. Tem de nos aplacar com preces e oferendas de incenso com o aroma dos seus círculos. Com o aroma da salva e do junípero que nos agradam. Vocês têm de nos atrair para os seus círculos, e logo. Pois se não formos chamados e tivermos de partir, nesse caso a terrível tempestade de ira da terra cairá por toda parte.
Se partirmos, será como se vocês, humanos, perdessem o cérebro, a memória, a possibilidade de ficar consciente, de cantar, de experimentar, de ousar. O coro se dissolveu num som de alta frequência que ecoou e reverberou por toda parte. Sem dúvida era assustador. Lentamente, o som morreu e estranhas luzes dançantes balouçavam para lá e para cá entre os vários portais. Procurei pelo meu velho ponto de referência, o tio Joe, mas ele não estava mais sentado no centro daquele estranho espaço sempre em mutação. Para onde teria ido? Estou aqui, meu amigo. Minha atenção voltou-se para o portal superior, aquele que ficava no eixo. Tio Joe estava sentado na onda do portal, as pernas e os pés descalços pendurados, se é que podia haver uma direção para baixo, no centro da Terra. Ainda lhe restam alguns créditos de sonho, meu caro. Pode usá-los fazendo um pouco de windsurf comigo. O que acha disso? Por que hesitar? Até então, essa havia sido a melhor recompensa que pude obter. Essa aventura fantástica me daria suficiente energia e inspiração para me manter durante um longo tempo. Claro, tio Joe, para onde? Agora eu estava outra vez me concentrando na cabeça e nos ombros do tio Joe. Podia ver seus engraçados cabelos iridescentes crescendo de suas narinas e ouvidos. Bem, existe mais alguém que talvez você queira encontrar. De quem se trata, tio Joe? Que tal Life Zoom? Uau, tio Joe, de verdade! Essa é uma perspectiva excitante. Mas aqui estamos no centro da Terra. E eu pensei que o velho Life Zoom estivesse lá em cima, em Alcione, no Sol Central. Isso é verdade, meu caro. Mas não se esqueça do sistema Maia de walkie-talkie, o Kuk Samsung. O Kuk Samsung, tio Joe, é claro, o Kuk Samsung. Em primeiro lugar, foi por causa dele que cheguei até aqui, lembra-se? Pode apostar que sim, José. Essa fibra Kuk Samsung, estendendo-se para fora do seu plexo solar, é a sua linha da vida interdimensional. Ela o enviará através de vibrações para todos os lugares, desde a sua intenção seja pura e você saiba o que está fazendo. Hoje em dia, não há muitos humanos capazes de fazer isso funcionar. Contudo, como eu disse, você é um sujeito de muita sorte. Venha agora, agarre-se no meu cabelo e vamos. Ui! E no piscar de olhos, estávamos fora, velejando, cortejando grandes ondas de luz com tremenda velocidade. Sou sortudo, tio Joe? Perguntei, enquanto passávamos através das nuvens de cristal e de tramas do tempo. Quando diz isso, tio Joe, tenho a sensação de que está me fazendo algum tipo de favor ou que está me pregando uma peça. As duas coisas, José. Você sabe, como seu anjo da guarda oficial, salvei a sua vida em mais de uma ocasião. Aquela vez em que impedi que caísse debaixo do trem do metrô quando estava inteiramente embriagado. Você, de certo modo, percebeu que eu estava por perto. Contudo, se eu apenas estivesse lhe fazendo um favor, isso poderia torná-lo arrogante. É por isso que eu também invento algumas brincadeiras para quebrar a rotina da sua vida. Como naquelas 2 vezes em que perdeu o emprego. Mais calmo, procurei apreciar melhor o cenário espetacular. Se é que se pode dizer assim, através do qual voávamos. Grandes discos de fogo, com flocos de neve, sopravam através de um túnel de paredes de membranas brilhantes. Velejamos sobre algumas camadas de objetos luminosos, com forma de águas vivas, que emitiam raios rotativos de luz. Num ponto, um objeto gigantesco em forma de rosca, que amparava um ancoradouro maciço circular de luz, surgiu à vista.
tinha pontos de ancoradouros para dúzias, ou mesmo para centenas daqueles objetos que assemelhavam a águas vivas. Percebendo minha curiosidade, tio Joe gritou através do som constante e intenso, uma espécie de whoosh, causado pelo surf eletromagnético de Cook Samsung. Essa é a Weiwei AA Midway Station, meu caro. Seus créditos de sonho quase que não são suficientes para você chegar até a Life Tetsum, mas vou fazê-lo chegar até lá através das mesas de monitor. Dessa maneira, não perturbaremos nenhum dos encontros que estão acontecendo lá. À medida que nos aproximávamos da fabulosa AA Mid Station, pude perceber uma outra forma vertical luminosa, também em forma de rosca, em intersecção com a forma horizontal mais visível, com seu porto de luz e seus ancoradouros. A forma vertical estava cintilante, com todo tipo de pequenas luzes que se moviam rapidamente, sem nenhum padrão aparente. Parecia que estávamos nos dirigindo para a forma vertical. Segure-se firme agora. Estamos exatamente a ponto de passar através dela, meu caro. Tio Joe gritou à medida que entrávamos numa pequena cavidade de luz em direção ao topo da forma maciça. Por dentro, a forma de luz era espetacular. Uma fileira semicircular do que pareciam ser filas e filas de telas de TV, cada uma exibindo uma cena diferente. Mas que cenas! Estranhas paisagens coloridas, visões microscópicas de células de fogo, cidades de cristal, tornados de pó rodopiantes, verdes, colônias estelares subaquáticas. Era impressionante e parecia interminável. E, de repente, desapareceu. Passamos através de outra portinhola de luz e rapidamente estávamos velejando o Cook Samsung através do éter eletromagnético. Desculpe por não podermos parar, José, mas isso lhe dá uma noção. Há uma porção de coisas acontecendo nessa galáxia, uma porção de material que seus amigos cientistas podem conhecer e que deveriam conhecer, se ao menos aceitassem outra vez a realidade de outras dimensões. Naturalmente, isso mudaria o seu... Uau! Tio Joe interrompeu a sentença pelo meio e tive a impressão de que estava diminuindo a velocidade. Diante de nós havia um globo gigantesco de luz incandescente. Alcione, o sol central, tio Joe gritou triunfante. Devido à nossa velocidade, o globo cresceu rapidamente de tamanho até que só havia ele. O calor devia ser intenso, mas eu nada sentia. Passamos através de várias camadas de substâncias incandescentes. E então chegamos ao que parecia ser um enorme domo transparente. Na direção do fundo dessa cúpula havia uma grande entrada circular. Passando através dela, encontramos algo que se parecia com uma escada rolante espiral. Ela subia e ao mesmo tempo descia. Ao longo do caminho, havia painéis hexagonais transparentes com figuras geométricas luminosas e flutuantes, dispostas de vários modos. Parecia que estavam emitindo alguma espécie de código. Em seguida, o objeto que se assemelhava a uma escada rolante em espiral chegou ao fim. Outra entrada circular nos esperava. Tio Joe Zuvuia se deteve. Pude senti-lo endireitar-se, como se estivesse para encontrar o patrão. Puxando seu casaco para baixo e passando as mãos pelo feixe de cabelos que parecia uma plumagem, tio Joe atravessou a porta circular. Dentro era magnífico. Fazia lembrar um pouco o que vimos no centro da Terra, só que esse lugar era muito mais majestoso. Paredes gigantescas de formas cristalinas e incandescentes erguiam-se em toda a volta, até a abóbada central. No entanto, essas formas cristalinas estavam dispostas de tal modo que também se pareciam com uma mobília, com toda sorte de pequenos lugares para se sentar e descansar. Entretanto, também não eram nada disso,
visto que não havia ali nada que fosse sólido. Pareciam-se mais com hologramas que você podia ouvir e cheirar, bem como ver. No meio de todo esse esplendor, outra escadaria levava a um nível interior. Na medida em que subíamos por essa escadaria, pude ver um gigantesco painel de controle semicircular, como aquele que existe para gravações em gravadoras ou estúdios de TV. Raios de luz multicolorida brilhavam e se irradiavam em todas as direções. Essas luzes se assemelhavam a lasers de neon, riscando o firmamento em raios intermitentes, como sinais ou formas codificadas. As cores eram fortes, mais intensas do que cores primárias vermelho e verde. Eram turquesa e magenta, pastéis elétricos. Algumas vezes as luzes criavam grandes chuveiros e depois se espalhavam em todas as direções. Nunca vi nada parecido antes. A coisa mais incomum era que tudo parecia tão inteligente, tão intencional, como se tratasse de algum tipo de linguagem, embora aleatória. De repente, tornei-me consciente de uma forma luminosa tão transparente que era quase invisível. Lentamente, essa forma virou-se na nossa direção. Tio Joe fez uma pequena reverência e, em seguida, saudou-a da mesma forma, com que me saudara quando o vi pela primeira vez. Braço esquerdo para cima, braço direito para baixo, palmas das mãos voltadas para fora. A forma etérica luminosa... Eu vou anotar isso aqui, tá? Essa saudação. A forma elétrica luminosa era, ao mesmo tempo, como uma água viva, embora se parecesse também com um mineral. Seu formato assemelhava-se ao de um sino, afinando-se mais para o alto. Na direção do topo, que presumi ser a cabeça, havia 3 barras horizontais, a única coisa distinguível naquele corpo etérico. Saudações! A voz vinha diretamente de dentro do lugar onde eu me encontrava. Sou muito velho e sou o único remanescente. O Life Tetzum que vê aqui logo terá de partir. A voz ecoou pelo recinto, mas continuou em grande dignidade. Parecia ser uma voz antiga, cansada, quase distraída. Antes eu era muitos, mas agora somos um. E agora muitos terão de vir para substituir esse um. Já está se tornando demasiado extenuante para mim e para o meu ajudante projetado monitorar todos os raios. Eu, Life Tetzum, o guardião do Sol Central Alcione, também chamado Lamat, estou pronto para as dimensões mais elevadas de luz. Portanto, por favor, leve adiante meu projeto. Deixe que aqueles que mergulham na terra estejam prontos para substituir esse velho. Se tudo correr bem, enviarei meu emissário para inspecionar e dar novas instruções. Mas agora preciso voltar para o meu trabalho. A voz tornou-se mais fraca e partiu-se em estalidos sucessivos. A forma antiga e luminosa virou-se e posicionou-se no centro do imenso painel de controle. Então, como se proviesse do centro do corpo luminoso de Life Tetzum, de repente, outro corpo menor surgiu no foco da nossa visão. Tal como o corpo de Life Tetzum, esse também tinha forma de sino. Parecia ter mais substância e uma cabeça mais delineada que se assemelhava à forma de uma abóbora moranga, de onde uma pequena forma semelhante à de um cristal emitia um raio de cores cambiantes que atingia um painel de controle em diferentes locais. Ao fazer isso, uma música impressionante fez-se ouvir e preencheu o espaço com tons ressonantes, majestosos, um ecoando e formando o outro. Impressionado com o espetáculo, sussurrei ao tio Joe. Aquele carinha ali é o ajudante projetado do Life Tetzum e o seu emissário? Sim, é, foi a resposta do tio Joe. O velho LT está na 5ª dimensão. O ajudante, LT Júnior,
É tudo que LT deixou para a quarta dimensão. Isso explica por que LT está esperando que os Atlantes se graduem e venham até aqui em seus corpos luminosos de quarta dimensão e inaugurem uma nova roda evolutiva. Dessa forma, LT também poderá graduar-se. À medida que o tio Joe falava, esforcei-me para ver melhor o seu ajudante, LT Júnior. Então, como se captasse minha onda de pensamento, o emissário ajudante virou-se para nós. Uma cabeça pequena, redonda, embora ligeiramente oblonga, estava fincada no alto de um corpo transparente, em forma de sino esvoaçante, ou de água-viva. Não havia braços nem pernas. Uma parte de baixo do seu corpo parecia estar em chamas, como se sua roupa tivesse se incendiado, mas as chamas mantinham-se na mesma posição. Voltei outra vez minha atenção para a cabeça. Ela dava a impressão de ser tão simples e antiga. 2 orelhas muito grandes, uma de cada lado, terminavam em pequenas pontas iguais às dos elfos. O único traço na parte dianteira dessa cabeça era uma fenda longa, semelhante a uma boca. Dentro da fenda bucal havia o que pareciam ser instrumentos sensórios luminosos. No alto da cabeça havia um padrão diamantino, em cujo centro havia um instrumento de cristal orgânico que emitia raios que atingiam o painel de controle. Acenando para nós, LT Júnior voltou para o trabalho. Os painéis brilhavam com os raios multicoloridos. Os sons alcançaram novos crescendos. Então, subitamente, tudo desapareceu. Voltamos rapidamente através do surf eletromagnético, ficando tonto na medida em que girávamos em espiral através das intermináveis membranas de luz. A última coisa que me recordo ter ouvido do tio Joe dizer foi: "Está bem, José, você está por sua conta. Usou seus últimos créditos de sonho por enquanto. É tempo de espiralar, você de volta para aquele bebê adormecido que você chama de corpo." À medida que tio Joe guiava gentilmente a minha energia consciente de volta para onde o meu corpo estava dormindo, senti que entendia o significado dos créditos de sonho, juntamente com um mais profundo sentimento de amor e carinho vindos do tio Joe. É isso aí, meu caro. A voz do tio Joe ecoou dentro do sonho que meu corpo estava tendo agora. Os créditos de sonho. Eles são os brindes que você ganha por deixar que seu duplo dimensional dirija a interferência por você. De algum modo, isso me pareceu terrivelmente engraçado e numa explosão de risos ondulantes pude ver o tio Joe zigue-zagueando através de um vórtice. Os braços naquela pose maia que usara da primeira vez em que o vi, deixando atrás de si um rastro de calma e de serenidade, como o oceano no momento do nascimento do sol, antes de ser varrido pelas ondulantes correntes do primeiro vento do dia. Próximo capítulo 7. O Zen da pura forma de onda.